Então, super bem-vinda, Lari, né, que é minha amiga, Larissa Berbari. Ela é Head de Consumer Insights Global na Natura, tem 15 anos de experiência em comunicação, em estratégias de marcas e pesquisa de mercado. Lá na Natura, né, a Lari atualmente se dedica ao conhecimento de tensões humanas, você vai ter que explicar para a gente, cultura do consumo e insights para inovação. É formada em administração de empresas e mestra em sustentabilidade pela Faculdade Getúlio Vargas e acredita que negócios e criatividade têm papel protagonista no desenvolvimento sustentável. Lari, super obrigada pelo convite, por estar aqui comigo. Me conta um pouco mais sobre, né, o que você desenvolve hoje em dia no seu papel na Natura. Primeiramente, obrigada, Lígia, pelo convite. Muito gostoso ter esse papo aqui com você. Vou contar um pouquinho, então, o que quer dizer, né, essa área que eu fui conhecer quando eu fiz estágio. Ainda estava fazendo faculdade de administração na GV, e eu tinha que fazer um estágio, e eu comecei em marketing. E aí eu descobri essa área, que é uma área chamada de Consumer Insights, ou pesquisa de mercado, tem diferentes nomes, né? Que no final é uma área que se dedica ao entendimento das necessidades humanas, das necessidades físicas, emocionais, sociais. Então, através de curadoria de dados, informações, estudos, conversas, observações com pessoas, eu faço esse trabalho de direcionar a tomada de decisão, estratégia, comunicação, desenvolvimento de novos produtos, como agregar valor para a vida das pessoas através de produtos e serviços. Então, hoje eu tenho essa responsabilidade na Natura para diferentes países em que a gente atua, né? Então, Brasil, especialmente a América Latina. Então, hoje eu tenho essa responsabilidade. Com a pandemia, né? Isso ficou ainda mais acelerado, né? Essa necessidade de entender o que isso impacta para a gente como indivíduo, como cultura, quais são as tensões que a pandemia acelerou, tensões humanas, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito, sou apaixonada e tenho feito aí nos últimos 15 anos. E quais são as tensões que se aceleraram com essa pandemia? Você já tem aí algum insight realizado? Não sei se foi pesquisa Brasil ou global, que você possa compartilhar com a gente? Eu posso dizer que o que a pandemia tem feito com a nossa cultura de forma global, geral, assim, é um repensar do que é essencial, do que é importante, uma priorização sobre a saúde, não só física, mas mental. Então, esse convite, né, olhar pelo convite que a pandemia nos fez de como eu me sinto, como eu estou, o que é importante para mim, o que é essencial, e a valorização das relações, né, da família, dos amigos, das pessoas que importam, sobre as outras coisas. Então, isso muda muito relacionamento até com o consumo, com as escolhas, com as marcas escolhidas, com a relação com o trabalho, a relação com o tempo. Então, acho que essas são as grandes tensões ali do momento que vão definir muita coisa, provavelmente no médio prazo, né? Ainda é cedo para a gente entender o impacto que vai ficar no indivíduo, na gente como pessoas mesmo, né? Como que isso vai deixar aí de mudanças efetivas, mas a gente percebe que é um marco mesmo de relacionamento e também de perspectiva de como nós dependemos do outro, né? Como a gente faz parte de um grande sistema interdependente. Então, acho que essa consciência ela ficou bem evidente com a pandemia. Bacana, Lari. E é super interessante, até curioso, porque nós nos conhecemos em uma viagem bastante, talvez peculiar, né? Onde nós fomos estudar sobre felicidade interna bruta no Butão, né? Alguns não conhecem, mas é um país que fica ali nos Himalaias, entre a China e a Índia, reconhecido como o país mais feliz do mundo. Eles não analisam só o PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas também o FIB. E talvez, né, você está nessa posição de olhar
tudo que acontece ao redor e no mercado. E o que te interessou como pessoa, não só como talvez profissional, mas como pessoa né, e se aprofundar talvez nesses conhecimentos relacionados à felicidade, né? Talvez hoje em dia a gente está visualizando algo, né, na pandemia que a gente vem estudando há 3, 4 anos, né, Lari? É curioso, porque eu acredito que tudo que a gente estuda, ainda mais nessa área, né, porque essa área que eu tô, ela reúne exatas e humanas, né, sobre essa integração. E tudo que eu estudo tem benefícios para mim individualmente, assim, como uma forma de autoconhecimento. Então, são coisas que andam muito juntas. E essa viagem para o Butão, ela foi muito especial, porque eu realmente queria saber como era viver de uma outra forma, quais eram outras formas de viver, outras formas de entender prosperidade, felicidade. Aí, obviamente, o Butão ele é um símbolo de algo muito inédito, né? Até por ser um reino pequeno, mas que teve ali uma preservação de tradições e culturas que fez com que seja possível observar uma realidade muito diferente da nossa. E aí eu fiz a escolha de usar minhas férias para poder ter essa vivência, observar um pouco, entender, compreender. E eu também tendo feito administração, eu estava bem familiarizada com os indicadores que medem crescimento, prosperidade de uma forma muito econômica. E aí foi com isso que eu quis entender mesmo, pessoalmente. E foi incrível conhecer uma forma tão estruturada de mensurar algo que é conhecidamente subjetivo, que é a felicidade, que é o bem-estar. Então, foi a minha primeira vez que eu tive contato com indicadores mesmo estruturados, com as dimensões que o FIB, a Felicidade Interna Bruta, ela considera. E como isso é levado a sério em tomadas de decisão do governo, da comunidade, ou seja, isso vira ação. E não é algo exótico ou fixo. É legal que a gente foi ver que é uma realidade estudada por organizações no mundo inteiro, né? O MIT, a própria ONU, vários ministérios da felicidade de vários países do mundo, como a Inglaterra, foram estudar e estão usando como referência. Ou seja, é um case muito interessante que me mostra que a prosperidade, o bem-estar, ele tem que ser levado em consideração quando a gente fala de desenvolvimento, de crescimento. Então, só o crescimento econômico realmente não é suficiente a gente promover uma forma de viver que seja satisfatória, que tenha bem-estar. Então, foi a primeira vez que eu tive contato e no mestrado de sustentabilidade também tive a chance de ver que essa é uma grande reflexão da economia, né, dos estudiosos sobre desenvolvimento humano, que tentam conectar ali indicadores que sejam mais integrais, né, que levem em consideração o elemento econômico, mas também o bem-estar subjetivo, a satisfação das pessoas na sua vida, toda a parte cultural e comunitária, as tradições. Então, é muito mais complexo do que medir crescimento econômico e produto interno bruto, né? Não, com certeza. E aí, trazendo tudo isso que você falou e olhando também para hoje em dia, né, a Natura, que diz, né, que acredita no potencial das relações e no poder da cosmética como ampliadora de consciência. Acho que não é por menos que você está aí, né? Fazendo com que as pessoas se conectem com o seu próprio corpo, com o ambiente à sua volta e também com o outro. Então, a gente está falando que o posicionamento, né, a visão da Natura não é só trazer o produto em si, mas proporcionar esse bem-estar, né, que de uma certa forma é o que a gente também estudou lá, né, unir e trazer, e ir além, né, essa ampliação de consciência, que é algo bastante arrojado para uma indústria que vende, né, produto. Mas não. Né? E hoje em dia a Natura ela foi fundada em 1969, ou seja, tem 50 anos.
né? É bastante recente, se a gente for pensar. E tem aí mais de 1,8, e me corrige, Lari, se já aumentou, 1,8 milhões de consultoras na América Latina, né? Líder nesse setor de venda direto. Ou seja, quais são as iniciativas que a empresa desenvolve, né? E para vocês todos, colaboradores, fornecedores, todas essas consultoras que contribuem com essa ampliação de consciência? Bacana. O que eu posso dizer, assim, realmente é uma rede de consultoras, né? Essa rede de relações que chega a quase 2 milhões na América Latina, mas se a gente somar agora com a Avon, a gente está formando o grupo Natura &Co, a gente chega a 6 milhões de pessoas no mundo todo. Então, é uma potência, né, de contribuição. E é bem verdade isso, assim, para ser bem honesta, assim, a Natura realmente acredita que deve gerar impacto positivo para as pessoas da rede, colaboradores, consultoras, parceiros, fornecedores, consumidores, que vai além do impacto positivo econômico. Então, tem toda a questão de geração de renda, do empreendedorismo, de serviço de educação financeira, mas também toda a parte de consciência sobre o nosso impacto nas relações, a importância de cultivar relações saudáveis. Então, a gente tem uma série de trabalhos feitos nas marcas da Natura, como Mamãe e Bebê, que trabalha muito a importância do vínculo entre pais e mães, né, com as crianças desde pequenos, a importância da primeira infância. Então, tem várias formas de expressar isso através, muito além do produto, mas o produto com um papel de gatilho, né, um papel de lembrar a gente desses momentos, então, por exemplo, de autocuidado. Então, esses rituais que, através dos produtos, do sensorial, de como eles despertam em nós sentimentos e conseguem satisfazer necessidades também funcionais, ele tem um papel para o bem-estar, né? Então, eu posso dar alguns exemplos, assim, a gente tem um trabalho com consultoras, a gente aplica o índice de desenvolvimento humano e a partir dessas respostas a gente vai trabalhando políticas para poder aumentar o impacto positivo e o bem-estar para as consultoras. Então, isso envolve educação financeira, benefícios de saúde, de educação, ações contra a violência doméstica. Então, uma série de ações que vão sendo guiadas muito pelo indicador de desenvolvimento humano. Também trabalhamos muito conectado com o trabalho de dentro para fora, que são com os colaboradores, né? E aí comigo falando como colaboradora, tem toda uma área que pensa a experiência do colaborador, que está sempre trabalhando para poder ouvir o que a gente está precisando e criar ali, ou mensagens positivas agora na pandemia, através do, né, gerando mais emoções positivas do que negativas, ou pensando num kit ergonômico que todos podem acessar para trabalhar melhor de casa. Ou, por exemplo, a gente tem a área de ciências do bem-estar na Natura, porque o bem-estar é uma ciência, né? O bem-estar, ele tem várias comprovações de práticas que a gente pode fazer que vão melhorar o nosso bem-estar individual e o coletivo. Então, a gente tem uma área de ciências do bem-estar. E a gente realmente acredita muito que essas práticas, elas não são só fora do escritório, muito pelo contrário, elas têm a ver com a razão de ser da Natura, que é promover o bem-estar bem. Então, a melhor relação comigo, eu comigo mesma, através de incentivos ao autocuidado, à consciência, com o outro, através de relações saudáveis, através de melhorias ali na relação, seja através de uns presentes, através da relação com o vínculo com a criança e com o mundo, né? Nessa visão de somos todos parte de uma natureza só, né? Essa visão de... E aí a comunicação, ela entra muito fortemente nessa ampliação de consciência. Então, tem todo um trabalho de comunicação que a gente faz, aí via campanhas mesmo, mídia, para poder trabalhar como a gente está fazendo essa semana, que é a Semana da Amazônia, que é uma das grandes causas da Natura. Manter a floresta em pé e mostrar que é possível você ter desenvolvimento econômico sustentável ao mesmo tempo. Então, isso é realmente um modelo de negócios que alia, né, integra o triple bottom line, o econômico, o social e o ambiental. Perfeito. Lari, você falou da ciência do bem-estar. E aí a gente tem diferentes públicos, né? E talvez diferentes necessidades.
E nem todo mundo compreende que, a partir do momento em que você tem um olhar mais positivo, ou que você desenvolve inteligência emocional, ou que você cultiva essa paz interna, você vai performar melhor, né? Ou você vai atuar de forma integral em todos os papéis aí do seu dia a dia. Pelo contrário, existe um conceito de que alta performance é você trabalhar 24 horas, você se dedicar 100%. Como você enxerga isso e como é trazido isso, né? Porque principalmente quando a gente conversa, ou pessoas que estão entrando no mercado, tem esse olhar de, eu preciso ser tecnicamente excelente. E tudo que a gente está falando aqui, né? Você fala, como assim, né? Autocuidado, isso é papo de quem está com a vida ganha, né? O que eu quero mesmo é buscar fama, poder, resultados imediatos, dinheiro, e não, quando eu me aposentar, eu cuido de mim, né? Então, como você traz esse olhar, e dentro do trabalho também, né? Ou como as pessoas enxergam como benefício ou não essa ciência do bem-estar? Super bacana essa reflexão. Eu acho que é o que eu vivo todos os dias, assim, até pessoalmente, né? Essa reflexão. Então, sim, eu também fui criada numa crença mental de que quanto mais, melhor. Então, quanto mais produtiva, mais, né? Então, é uma quebra de paradigma que está acontecendo no momento. No qual sentido? A gente percebeu, e eu acho que é o grande tema de vários livros, de vários questionamentos, que é a sociedade do cansaço, o aumento do burnout, do estresse, através também desse esgotamento muito relacionado a coisas de trabalho. E aí o que eu fui percebendo é que está se abrindo um espaço muito importante de valorização de quem sabe priorizar mais. O que quer dizer isso para mim? Fazer menos, mas melhor, no sentido de o que realmente vai ter impacto, o que não vai ter impacto. Essa gestão mais acurada do que é realmente fundamental, ela até traz um olhar para o profissional no sentido de esse profissional sabe priorizar, esse profissional sabe equilibrar a vida pessoal com a profissional, esse profissional é mais centrado, emocionalmente sabe lidar melhor com essas emoções, é mais resiliente. Normalmente se percebe que quem são essas pessoas resilientes, que são flexíveis, que conseguem ter uma leveza em momentos de crise, são pessoas que estão conseguindo equilibrar mais e saber gerir melhor as suas prioridades. Então, na minha visão hoje, e o que eu tento também trazer para o time que trabalha comigo, é que trabalhar de fim de semana não é legal, pelo contrário, tem alguma coisa errada, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Ou, por exemplo, quando alguém tá trabalhando à noite ou mandar mensagem. Para mim isso é negativo. Inclusive, é um tema que levanta muita atenção do mas por que isso está acontecendo? E a gente saber que tem espaço hoje para a gente poder negociar prioridades com liderança, para a gente poder fazer propostas, porque não é trivial falar de bem-estar, autocuidado e equilíbrio de vida, não é trivial. E com a pandemia, ficou mais evidente isso, porque é isso, a gente está trabalhando de casa, não tem o corte, não tem a gente usa muito mais o WhatsApp, tudo isso só fez piorar e demandar de cada um colocar os seus próprios limites. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu tive que fazer combinados comigo, com o meu time e pedir para a liderança alguns combinados. Então, eu tive que fazer alguns, mas eu também, primeiramente, eu comigo mesma. Não vou dar conta de tudo, eu preciso fazer isso para eu ficar bem. Se eu ficar mal, meu desempenho vai ser comprometido, todo o trabalho que eu faço de engajamento com o meu time vai ser comprometido, ou seja, não funciona, né? E aí eu fiz alguns combinados comigo, do tipo, a partir das 7, então eu me permito não responder mais as mensagens de WhatsApp de trabalho. Com o time da liderança, inclusive veio um e-mail do nosso presidente para todo mundo pedindo não marquem reuniões do meio-dia às 2 da tarde, que é o momento que a gente precisa de break, também preparar o almoço, pessoas que têm filhos, cuidar também da casa, ou seja, várias coisas que a gente é importante.
alguns combinados nesse sentido, que parecem simples, mas eles fazem muita diferença no dia a dia. E a capacidade de priorizar, ela vira uma competência extremamente valorizada, porque o que a gente precisa mesmo é reconhecer o que tem alto impacto e não se perder em várias coisas ou realmente diluir a nossa energia, porque isso compromete também o desempenho, né? Então, essa percepção e autoeficácia é muito importante. Como que eu também tenho tentado trabalhar isso? Tentando práticas de gerenciamento do meu tempo, de planejamento, mas muito de presença, porque eu acho que essa coisa do como a gente se mantém centrado não se perder em tudo que está vindo, pensar no amanhã. Então, tem me ajudado muito fazer técnicas mesmo, práticas de presença, tanto pessoais quanto no trabalho, para aterrar um pouco mais, para poder deixar tudo que está na cabeça, todas as preocupações e tal, baixarem para eu poder ver realmente o que é importante, o que é essencial, né? Então, é isso que eu estou tentando no dia a dia. Então, eu não acho que autocuidado é algo nem superficial ou nem, vamos dizer, mais espiritual. Eu acho que é realmente uma ferramenta importantíssima para conseguirmos, inclusive, desempenhar os nossos papéis e sermos cada vez mais excelentes no que a gente faz, né? Não, perfeito. Não, e tem hoje em dia, a gente tem até pesquisas, né, científicas que comprovam sobre isso, esse autocuidado, autogentileza, pelo contrário, ele nos motiva a irmos além, né? Quando a gente lida com um pouquinho mais de cuidado e carinho com a gente mesmo, a gente se permite, inclusive, a ser mais motivado, eventualmente numa falha, ou superarmos dentro de algo que a gente precisa conquistar, porque realmente, né, é duro. Um exemplo Lógico. que aconteceu agora há pouco. A diretoria na qual eu faço parte tem 40 pessoas e a gente, obviamente, tem feito ali, a gente faz check-ins, né, nas reuniões, como que você está. A gente sempre começa com check-in, como que você está chegando, para a gente poder também se conectar como pessoas, virar um ciclo de confiança, né? Não é só fazer o trabalho, ser eficiente, ser competente. Tem uma questão ali de um ciclo de confiança que tem a ver com entender como a gente está chegando, né? Entender ali para poder até criar essa conexão. E aí a gente sentiu nessas falas do check-in, eu pessoalmente também, tudo isso que a gente está vivendo, cansaço, puta, eu não estou conseguindo, não estou sentindo que eu estou cuidando de mim, eu estou me cobrando para conseguir fazer tudo. E aí a gente falou, vamos fazer um dia para essas 40 pessoas, a gente vai fazer um dia que a gente vai tirar para refletir sobre como eu estou me cuidando. E aí a gente fez assim, a gente mandamos um kit para as pessoas, que o kit tinha uma vela, um escaldapés, chás, ervas como lavanda, camomila. Para quê? Porque a gente queria realmente fazer um convite para poder criar rituais a partir do que a gente acreditava que era um presente bacana para esse momento. E aí a gente fez uma grande celebração, mas a primeira pergunta foi: estou sendo generosa comigo? Assim, como que eu posso cuidar de mim primeiro para cuidar do outro? Então, o que eu posso fazer hoje para mim? E a gente fez uma palestra inspiradora de uma pessoa querida da Natura, que é inclusive responsável pelo app de meditação que a gente tem como serviço gratuito para todo mundo, sobre por que é importante se cuidar. E aí foi muito interessante, porque ressoou profundamente em todas as pessoas, assim, e aí à tarde a gente liberou, então foi uma surpresa, para que o tempo fosse aproveitado para cada um. Então, a gente, inclusive, teve a nossa VP fazendo a abertura, ou seja, muito endossado pela liderança, mas sabendo que todo mundo ali precisava de uma dose de autocuidado, né? Essa reflexão intencional, pausa intencional, para falarmos sobre isso no contexto corporativo, porque a gente realmente acredita que isso vai fazer a diferença e também o engajamento das pessoas, né? Elas poderem também sentirem que no trabalho isso importa, né? E a gente está preocupado também com a vida das pessoas, né? E não só no resultado que se entrega, né? Perfeito.
Muito legal, obrigada por dividir. E que especial, né? Porque a gente vê exatamente a Natura é super visionária, né? Tem até aí é, diretrizes para 2050. Eu acho que é tão poucas as empresas que têm esse olhar, né, a longo prazo, e que tem toda essa cultura que cuida de pessoas, né? Então não tem por que não cuidar, mas é o desafio, porque a gestão e a liderança, né, são pessoas movidas pelo estresse, movidas muitas vezes por resultado, e que também têm seus vieses, seus preconceitos para com, né, esse até o próprio olhar do autocuidado. Então, que bacana que teve essa iniciativa. Provavelmente vocês devem estar colhendo aí resultados muito legais. E você comentou, Lari, da presença, tanto quanto prática individual sua, e comentou também, né, do app de meditação que a Natura tem. Como você cultiva essa presença, né, aterrar, e o como a Natura cultiva ou promove ou traz esse olhar para a empresa como um todo, né, desse desenvolvimento e talvez treino, né, de meditação. A gente, além do app da meditação, que é realmente disponível para todo mundo, inclusive tem em inglês, espanhol agora, também está acessível, é uma prática que encontra espaço na Natura, né? A Natura tem uma cultura, como você comentou, e que através dos fundadores, ela permite essas práticas até consideradas mais espirituais. Então, quem quer, né, opcional, todos os dias temos meditações guiadas, organizadas pelos colaboradores. Pessoas que se interessam no tema, que foram estudar e promovem esse benefício para quem quiser. Então, tem um horário de manhã e um horário da tarde. Fora isso, a gente tem também... eu pessoalmente medito, tô conseguindo... Para mim foi uma disciplina no começo, coisa que eu precisei realmente assim, criar um ritual para poder começar a perceber o efeito que isso tinha no meu dia. Então, hoje eu estou conseguindo fazer uma meditação ou uma prática de presença, de mindfulness, assim, de manhã e à noite. E eu acabo escolhendo, fiz vários cursos, inclusive um com você. Eu estudo muito sobre isso, então eu fiz cursos, assim, para poder agora chegar no momento que eu posso ter um menu, assim, que eu sinto o que eu estou precisando no dia. Eu percebo o que eu estou precisando. Se é uma prática mais de silêncio, ou se eu preciso de alguém me guiando, talvez uma coisa mais sobre corpo, né? Assim, eu tá conectado ao presente através de uma técnica mais de body scan, de escaneamento corporal. Às vezes eu preciso de compaixão mesmo, que eu poder me acolher, então eu poder me perdoar ou aceitar algumas coisas que eu gostaria de ter conseguido fazer. Então depende um pouco do dia. E eu percebi que ao começar realmente ter um tempo de meditação, agora eu estou mais de 6 meses, que até com o meu time que trabalha comigo, eu venho mais centrada, eu venho mais leve, eu começo uma reunião mais... É quase como se eu estivesse até mais generosa para contribuir, né? Porque eu estou num momento muito mais assim firme no que eu preciso, no que eu quero intencionar. Então tem me ajudado muito a ser até mais contagiar positivamente aquele grupo de trabalho. Às vezes eu faço isso quando eu estou muito agitada. Como é que eu vou entrar nessa reunião? Que intenção que eu quero jogar lá, né? Contagiar. Porque a gente percebe que a gente contagia, nessa percepção de que você contagia as pessoas com quem você trabalha. Então, qual é o contágio que eu quero dar para aquele grupo, para aquele campo? Isso tem sido muito interessante, porque as pessoas percebem isso, essa mudança. Então, percebe positivamente. Então, isso é muito legal. Outra coisa, em termos de treinamentos, o que eu fiz da Natura, que foi muito legal e tem muito a ver com o que a gente está falando. Assim, é um treinamento de liderança positiva. Então, o papel que os líderes têm, né? Ou líderes não quer dizer no sentido de ter um papel de poder e hierarquia, mas liderança para poder influenciar as pessoas que estão em rede, que podem ser seus pares, podem ser qualquer pessoas para trabalharem, né, para se inspirarem a trabalhar para aqueles objetivos, né, partilhados. Então,
Essa liderança positiva, a gente fez uma jornada o ano passado, que era de conexão e acolhimento comigo e com o outro. Esse era o descritivo do convite. E a gente passou 5 dias na Amazônia, próximo de Belém do Pará, fazendo dinâmicas e vivências entre nós, né? Então, eu comigo mesma, jornadas individuais, com o outro, né? Através de pessoas que trabalham comigo em diferentes áreas, e também na relação com o todo, que era com a floresta e com as comunidades que a gente tem parceria na região amazônica. Então, foi incrível e foi um treinamento focado em autoconsciência, que é o primeiro passo, né? Autogestão, autoeficácia, automotivação, mas também o impacto que isso traz para toda a organização. Então, foi bem lindo, assim, eu amei fazer esse trabalho, esse treinamento. Então, esse tipo de olhar que realmente a Natura tem para o grupo de liderança. Que legal. Não, e deve ter sido incrível, né? Porque talvez a Amazônia, né, hoje é talvez o símbolo da Mãe Terra, se a gente olhar o nosso planeta, e neste momento especificamente da pandemia, também, de uma certa forma, adoecido, né? Você trabalha com sustentabilidade, então deve ter sido muito especial, que é o que você trouxe da interconexão, né? De que somos todos, de uma certa forma, interconectados, a começar por si, mas também esse respeito, né? A Mãe Terra e lá deve ter sido incrível. Depois você vai me Foi contar a incrível, parte. foi Toda essa incrível. E experiência. sentir, né? Aprender através da experiência, do sentir, da vivência, que eu acho muito poderoso, nessa forma de aprender, porque tudo a gente aprende mesmo, né, de forma cognitiva, usando a nossa inteligência cognitiva, lógica, que é muito importante, mas essa inteligência mais intuitiva, né, até mais ela vem de um outro lugar e é muito importante a gente ativar ela e essa vivência, esse sentir, a gente aprende mais até do que fazendo, estimulando só o nosso lado mais cognitivo. Então, foi muito marcante para mim. A gente pôde falar de desafios importantes. A gente não estava prevendo a pandemia, mas a gente falou de desafios importantes. Flexibilidade, resiliência, campo social, reconhecer o campo através dessas metáforas também com a natureza, como a gente aprende junto com a natureza. Então, foi muito, muito impactante, muito simbólico para mim também. Lari, incrível tudo que você está me trazendo. Eu ficaria horas, né, aqui conversando com você. Mas eu queria te pedir, até dentro desse contexto que você está trazendo, dessa sua última experiência, e até para a gente poder encerrar esse nosso encontro, como então você enxerga quais são, talvez, as competências desejadas, esperadas para esse futuro, né, da liderança que está por vir? Porque a gente está aqui, né, trazendo um olhar, talvez de uma inteligência, né, física, espiritual, de automação, de sistemas, completamente ampliada. E você que tem uma série de experiências e que já viveu, né, tantos treinamentos, tantas iniciativas, e tem a oportunidade de estar numa empresa, né? Até eu estava olhando aqui o Luiz Seabra, ele fala, né? Ele falou no Day One da Endeavor: torne a vida mais leve, né? A felicidade, ela é para ser buscada no hoje, né? Você até mencionou aqui que ele falou: não façam reunião da meio-dia às 2, né? E ele traz que a força da presença, né? Da nossa presença, a luz que nos habita, ele traz uma série de insights também espirituais, e ele fala para a gente soltar os pesos desnecessários, deixar, né, o ego ir, porque o ego, né, pesa. E é um olhar diferente de liderança. Então, o que você acredita que é esperado de competências para esse futuro da liderança? Perfeito, acho que esse é um tema que eu estou buscando muito, até pessoalmente, assim, a colocar em prática tudo que eu vejo que tem, que você sente quando você consegue mover, ou quando você lê que existe comprovação de experimentos sociais, ou seja,
que importa é que tipo de líder você quer ser. E aí, quando a gente percebe, ou quando alguém lidera você e você se sente motivado, engajado, na sua potência, né? O que está acontecendo aí? Eu tenho muita curiosidade de entender. E aí, o que eu tenho percebido, até tentando ser né, uma líder positiva, que é o que eu estou tentando agora me colocar, né, para aprender isso. Eu poderia dar vários exemplos de competências. Tem que ser colaborativo, flexível e tal. Mas eu acho que o que mais faz diferença agora é criar ambientes positivos, ter comunicação positiva, que realmente vai contagiar as pessoas para terem encontrarem ali caminhos no meio a tanta negatividade. Eu acho que é reconhecer que ninguém é igual a ninguém, então dar atenção individualizada, sabendo que para a gente ser engajado no trabalho, a gente precisa mais do que ter um escopo, um bom salário. O que a gente precisa, na verdade, é reconhecer que cada um tem forças e competências muito únicas e tentar encontrar caminhos para que essa pessoa possa se desenvolver. Então, tem um olhar de florescimento de cada pessoa, um olhar, assim, um desejo de realmente contribuir para que esse desenvolvimento aconteça. Então, eu acredito que um líder agora, nesse momento que a gente está, eu acho que tem essa visão ampliada. Então, não é um líder que entrega só resultado. Para mim, isso não é suficiente. Na verdade, para mim, isso inclusive, assim, engajamento, que é um indicador que muitas empresas usam, a gente também usa na Natura, o engajamento do time. E o engajamento não está conectado somente se aquele grupo sente que está realizando contribuições de resultado para a empresa. Na verdade, tem muito mais a ver se a gente está num grupo que a gente confia, que tem uma rede de apoio, que se eu precisar de apoio, eu vou ter colaboração e não tanta competitividade, que eu tenho um sentido, que eu entendo porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, que existe um propósito maior. E também que eu consigo ser autêntico, né? Então, encontrar esse espaço para eu poder trazer quem eu sou para um ambiente corporativo como uma fortaleza, né? Como um reconhecimento de que existe essa diversidade, que o mais importante é a gente aproveitar essa combinação. Então, eu acho que é um trabalho que requer muito esforço de quem está liderando algum grupo ou projeto, porque é isso, você tem que entender, querer entender de pessoas, querer entender de gente. A gente está falando de inteligência relacional, inteligência emocional. É isso que faz um bom líder, na minha opinião. Então, não é só trazer resultados, é a forma com que se faz, é a forma com que gera bem-estar. E aí, pensando um pouco em que você estava falando, né, de muito trabalho, produtividade, eu aprendi recentemente uma coisa interessante que não é retirando o trabalho das pessoas, que você pode retirar o trabalho das pessoas ou tirar de você mesmo. Isso vai reduzir o seu estresse, vai reduzir seu cansaço, vai reduzir sua chance de um burnout. É importante fazer isso. Então, idade, mas não é suficiente para promover o bem-estar, para que aquela pessoa, para que eu tenha mais satisfação no meu trabalho. Para que isso aconteça, eu preciso ter realmente um ambiente, um sistema que me veja como pessoa, que me veja como dê condições para eu poder exercer a minha potência, né, as minhas competências únicas. Então, eu achei super interessante, porque é um olhar humano também para o ambiente corporativo. Excelente. O externo contribuindo, mas talvez por algo que também precisa ser cultivado do interno, né? Que é o que você falou de cultivar esse olhar positivo, essas afirmações, o autoconhecimento, a inteligência emocional. E aí, se você tem o externo proporcionando, talvez seja o par perfeito, né? As condições para que você possa se desenvolver mais. Realmente todo mundo ganha, né? Não é uma coisa de um lado, é todo mundo. É benefício compartilhado mesmo entre todos. Sim, muito bom. Lari, muitíssimo obrigada.
Gostaria de saber se você tem alguma dica, recado final, algo que você queira deixar aqui para compartilhar. Se bem que você já falou um monte de coisa incrível, eu só tenho a agradecer a disponibilidade do seu tempo, né? A gente falou aqui de priorização, então eu sei que sua agenda é maluca, então obrigada por ter dedicado esse momento. Com certeza o seu conhecimento, a sua vivência vai contribuir com, ao menos para inspirar muita gente, pode ter certeza. Então, super obrigada. Agradeço, Li. Só uma última mensagem, assim, né? Eu estou muito feliz que vocês tenham a oportunidade de ter esse curso e esse acesso, né? Eu que fiz administração há mais de 15 anos atrás, assim, eu gostaria de ter tido, porque foi algo que, essa inteligência de habilidades socioemocionais, eu tive que ir atrás mesmo, né? Para poder, que me fez falta, e eu sinto que tem um trabalho muito forte que a gente deve fazer e que realmente faz diferença. Então, eu diria assim, invistam no autoconhecimento, invistam em autocuidado, em práticas que fazem bem, independente qual é, não tem regra, assim, receita, acho que cada um tem o que faz sentido, mas que isso vai tornar a gente, cada um mais feliz, mas também pessoas mais construtivas e líderes positivos no futuro. Então, realmente, aproveitem essa oportunidade de poder ter isso nesse momento. Obrigada, Lari. Super obrigada.